Mês de setembro, o mês da conscientização do suicídio. Eu não sei o quanto isso mexe no seu coração, o quanto faz você refletir, mas o Senhor tem derramado dessa conscientização sobre minha vida. Eu nunca dei muita importância porque eu nunca tinha discernimento do quão importante e sério isso é. Eu fiz uma pesquisa e diz que no Brasil quase, mais ou menos, dá 10 mil suicídios por ano. Queridos, eu não sei se você tem noção do que significa isso. Você imagina 10 mil pessoas se matando, não vendo um propósito de vida, sentindo um vazio no coração, sendo negada talvez pela sociedade e tirando sua própria vida. No livro de Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Com seu amor acalmará o seu coração. Com brados de alegria, ele se alegrará por causa de você. Sabe, o Senhor tem colocado muito no meu coração de nós transmitirmos o quanto Deus nos ama. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, seu filho unigênito em outras versões. No capítulo de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim, que se Deus não poupou nem o seu próprio filho. Eu não sei se você tem entendimento de quanto Deus te ama. Talvez você se sente negado pela sociedade, talvez as pessoas ao seu redor zombam da sua cara, zombam da sua personalidade, como você é, mas eu quero te dar uma esperança. Dizer que o Senhor vê, o Senhor te olha. No final do versículo, eu estava ministrando hoje aos adolescentes da minha igreja, isso tocou tanto meu coração. No final do versículo diz assim, por causa de você. Sabe, esse versículo ele não coloca no plural, queridos. Coloca no singular, por causa de você. Você que tá vendo aí, Jesus ele morreu por causa de você. Apesar dos seus erros, dos meus erros, das nossas falhas, ele morreu por causa de você. E mesmo talvez você se sente sozinho, se você não se sente amado, Deus ele te ama. Ele entregou seu único filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Imagina o que ele quer fazer por você. Imagina o quão ele quer se relacionar por você. Desde o Éden, o Senhor já se relacionava com Adão e Eva. E infelizmente, por causa das suas escolhas, isso nos afastou de Deus. Mas a partir do momento que o Cordeiro Santo morreu por mim e por você, Deus ele traz novamente uma maneira de nos tornarmos um pai e um filho em um relacionamento diário. Gostaria de te levar a essa conscientização. Deus nos ama, queridos, mas tem muitas pessoas lá fora que talvez estão mal, estão com índice de depressão ou estão pensando em suicídio. Que nós possamos colocar os nossos olhos em Jesus, olhar para as pessoas ao nosso redor, aquelas pessoas que talvez são negadas pela sociedade, sabe, quando elas talvez parecem ser estranhas ou algo assim, que nós possamos focar nessas pessoas, que nós possamos colocar o nosso tempo em ajudar essas pessoas, em fazer elas se aproximarem, ter entendimento do que Deus, o quão Deus nos ama. E isso vai salvar muitas vidas, queridos, 10 mil vidas. Estamos falando de uma morte no inferno eterna. Você tem noção? Cara, isso mexe tanto com o meu coração, porque isso é muito sério. Você pensa uma morte eterna, cara, sofrimento eterno. E talvez por causa de um sim seu, de ajudar aquela pessoa, de ir atrás, de ler a Bíblia com ela, de orar com ela, aquela pessoa pode ter a salvação, pode viver uma vida eterna por causa do seu sim, por causa da sua compaixão, do seu amor ao próximo. Então eu espero que você esteja conscientizado do quão importante é esse mês, que nós possamos a cada dia mais orar por essas pessoas. Coloque na sua lista de oração, ou se você não aceitou Jesus ainda, que você possa aceitar Jesus. E mesmo assim, coloque na sua lista de oração, ore por essas pessoas, porque muitas pessoas precisam de ajuda. E não são só pessoas, são vidas, são almas que o diabo quer levar, que o diabo quer matar, quer roubar e quer destruir. Então que o Senhor possa te conscientizar, derramar da graça dele sobre a sua vida, e que nós possamos ser libertos pela verdade. Amém? Que nós possamos orar e lutar, entrar em guerras contra o diabo, entrar em guerras para levar vidas e almas para Jesus.